Uma vez voltamos com a quarta parte, acerca a Deus toda a glória, ao Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, ao Espírito Santo que está conosco, com a igreja, nos consolando, nos alegrando, nos ensinando, nos fortalecendo, nos ajudando. Ele é pessoal, o Espírito Santo de Deus, ele é pessoal, tá certo? Jesus Cristo é pessoal, Deus é pessoal, tá certo? Ele se revela, ele quer a total primazia, não é fanatismo, não é algo teórico, é algo pessoal, tá certo? Ele se revela, ele ainda cura, ele ainda liberta, né? Mais do que isso, ele salva a alma do homem, tá certo? Ele salva a alma do homem, do ser humano, tá certo? Então agora nós vamos ver sobre o perigo de ver, mas não crer, tá certo? O perigo de ver, mas não que presta atenção. Viu, judeu? Você que está em Salvador, né? Você que está em Salvador, em Belo Horizonte, Minas Gerais, o Galo, né? O Galo tá miseravão esse ano, o Galão, né? Os cruzeirenses estão tomando uma surra do Galão, né? O Galo. Botaram o Incrível Hulk lá, hein? O Flamengo não vai aguentar esse Galão aí não, viu? O Galão tá miseravão, miserável o Galo, viu? Mas, certo? Você que está no Rio de Janeiro, né? Você que está no Rio de Janeiro, tá certo? No Rio de Janeiro, vocês cariocas, viu? No Maraca, no Maracanã, lá na... Viu? Você que está em São Paulo, Porto Alegre, você que está, né, no Nordeste aqui, né? Pernambuco, né? Paraíba, Ceará, você que está na região Centro-Oeste, né? Sudeste, no Norte, é isso? No Norte, né? A região Norte, e por aí vai. Ô judeu, Deus abençoe a você, mas escolha a melhor opção, andar na nova aliança, se submeter à nova aliança, tá certo? Aleluia, para que você tenha a salvação garantida, aleluia, tá certo? A salvação garantida, tá bom? Então diz aqui, ó, o perigo de ver, mas não crer, certo? E viram por 40 anos as minhas obras. Hebreus 3:9. É a que pensa que só acredita quem vê. Parece que quem muito vê, menos acredita. Acaba ficando acostumado com o sobrenatural. Para algumas pessoas, o sobrenatural se naturaliza. É exatamente isso que aconteceu no deserto e era especificamente isso que acontecera com a comunidade dos primeiros leitores de Hebreus. Ponto. Tanto Moisés como Jesus foram poderosos em obras, mas isso não era suficiente para assegurar os crentes. É verdade, eles foram poderosos, mas vamos falar aqui da questão de Moisés, os grandes feitos que foram feitos por Deus usando, né, a figura de Moisés. Mas nem por isso o povo deixou de andar na bagunça. Nem por isso o povo deixou de andar na bagunça. Se fosse por causa de sinais, prodígios e maravilhas, milagres extraordinários, coisas portentosas, eles todos seriam convencidos e permaneceriam fiéis ao Senhor e entrariam na terra prometida. Mas sinais, prodígios e maravilhas, sinais portentosos, coisas extraordinárias não são o suficiente. Não são o suficiente, nunca foi e nunca será.
né? Para que uma pessoa realmente seja salva, absorva a verdade do Evangelho, da poderosa palavra de Deus, para que uma pessoa se converta mesmo, né? Se regenere, nasça de novo, né? Seja formado nela o caráter do Senhor, né? Seja transformada em uma nova criatura, um novo pensar, sentir, um novo conceito, uma nova criatura. Tá certo? Só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Milagres existem, milagres continuarão. Pessoas são curadas todos os dias, sinais acontecem, mas isso não pode salvar ninguém. Isso não pode regenerar ninguém, isso não pode salvar ninguém, trazer regeneração plena, um novo caráter, uma nova natureza, um novo pensar. Certo? É preocupante quando o cristão se acostuma com o sobrenatural e nada mais parece impactá-lo ou sensibilizá-lo. O perigo de começar, mas não terminar. Estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Os Hebreus 3, 10b. Eles viram grandes sinais, mas permaneceram infiéis ao Senhor. Não existiu verdadeiro amor. Era como uma neblina, era como um vapor, era algo passageiro, era um fogo de palha, eram suscetíveis a intempéries, situações difíceis. O amor deles acabavam. Mesmo que houvesse sinais, prodígios, maravilhas, coisas portentosas, abrir o mar vermelho, fazer a água jorrar da rocha, trazer o maná, fazer sinais, isso, coisas portentosas, isso era insuficiente e sempre vai ser insuficiente. Talvez você vá à igreja em busca de cura, de coisas materiais, ou seja o que for. Sabe que isso não vai te sustentar no caminho do Senhor. O que te sustenta com o Senhor é uma vida com o Senhor, é uma regeneração ampla, é um nascer da água e do Espírito. É nascer de novo. Você não é mais a mesma criatura. Você é uma nova criatura. Agora é uma nova maneira de pensar e de agir. Os seus ideais são outros. A sua forma de encarar e de ver a vida muda. Antes adorador de Mamon, antes carnal, mas agora salvo em Jesus e no processo de santificação, no processo de conhecer a Deus, o caráter dele, saber quem ele é. As pessoas falam de Deus, mas não o conhecem. É a mesma coisa se eu digo que conheço fulana ou fulano, alguém, mas eu não tenho uma comunhão plena com aquela pessoa. Bom, eu conheço de ouvir falar. Eu saúdo até essa pessoa. Um oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas eu não conheço plenamente. Mas quem convive, quem está 24 horas com essa pessoa, uma vida inteira, conhece aquela pessoa. Sabe detalhes de pormenores que eu não sei. Conhece até o caráter daquela pessoa, o temperamento, a personalidade, conhece os prós e contras daquela pessoa. Uma coisa é alguém que conhece alguém com uma certa limitação, mas outra coisa é alguém que tem intimidade com essa pessoa, conhece essa pessoa, tá certo?
As pessoas falam que tem a Deus, mas não conhecem a Deus. As pessoas não conhecem o caráter de Deus. E muitas, quando começam a ser revelado o caráter de Deus, de que Ele é santo, começam a se afastar desse Deus e criar deuses, religiões falsas, né? Ídolos, é essa a realidade, porque elas não se submetem àquele que é santo. Então por isso a gente vê tanta coisa, a gente vê ídolos aí para satisfazer a vaidade. Eles procuram ídolos que de certa forma não verdadeiramente venham trazer luz para libertá-los daquela natureza, daquele comportamento, daquele estilo de vida, daquele pensamento, daquele sentimento. Então eles criam vários deuses, ídolos, e são lixos. Todos os ídolos não passam de lixos, puro lixo. Essa é a grande realidade, tá certo? Então, com essas palavras, o autor mostra o perigo de começar, mas não chegar, de andar, mas se desviar. Alguns do antigo povo de Deus haviam começado bem, mas terminado mal. Muitos caíram pelo caminho, desistiram da estrada. O mesmo risco estava ocorrendo com os cristãos neotestamentários. Haviam começado bem, mas corriam o risco de caírem e perder a fé. Esse alerta é para nós hoje. Como está a tua fé? Certo? Então, verdadeiramente, assim como foi com os hebreus do Egito, os israelitas, né, que saíram do Egito e começaram, a coisa começou a apertar, as provas, as tentações, as dificuldades, né, começaram a se intensificar. Então eles retornaram, murmuraram, zombaram, provocaram o Senhor e voltaram e foram mortos pela serpente no deserto. Tá certo? Então eu volto para a quinta parte.